Olá a todos, aqui é Jason Cisco e estamos ao vivo com uma edição especial da transmissão Prayer Nation, não em uma quarta-feira, mas em uma quinta-feira. Pessoal, estamos na contagem regressiva para a conferência online Prayer Nation. Eu estou aqui com minha equipe técnica. Eles estão fazendo todo tipo de trabalho nos bastidores. Estamos trabalhando em novos cenários. Temos uma parede aqui à minha direita onde vamos colocar letras de Prayer Nation por toda ela. Temos um mapa chegando à minha esquerda. Há muitas coisas divertidas que vamos fazer porque teremos 3 dias de graça sem precedentes sendo expressa pelas ondas do rádio, somente online, mas isso vai nos dar a oportunidade de praticar nossa fé, praticar nossas orações e nos conectar uns com os outros ao redor do mundo. E é a primeira vez que o Prayer Nation faz um conjunto estendido, nós. Costumávamos estar no ar todos os dias durante a Covid, como muitos de vocês sabem, mas temos seguido um ritmo de uma vez por semana. No entanto, sentimos fortemente que precisávamos dedicar um tempo para desenvolver alguns temas concentrados, onde pudéssemos permanecer tempo suficiente para realmente ver a obra do Espírito Santo ser concluída. É como se você recebesse esses pequenos impulsos, essas pequenas vitaminas, como eu costumo dizer. Sabe, muitas pessoas vêm de outras igrejas, não da TCT. A igreja de onde estamos transmitindo agora, Church Triumphant em Pasadena, são pessoas incríveis e maravilhosas com quem temos o privilégio de conviver. Mas percebemos que pessoas do mundo inteiro estão se conectando conosco. E nós somos meio que vitaminas, somos suplementos para aquilo que você está recebendo onde quer que esteja. Mas realmente sentimos que esta conferência era uma oportunidade de ir para o próximo nível. Então, estamos muito animados. Vai ter um formato em que vamos conversar com pessoas, compartilhar algumas coisas e discussões, e então eu vou ensinar, orar, ensinar e orar. E vamos simplesmente pegar esses modelos de revelação que Deus nos deu e vamos trabalhar neles juntos. Estou escrevendo anotações abrangentes que estarão disponíveis na próxima semana. Estamos animados com isso. Elas estão sendo formatadas. Então, isso é um monte de detalhes que estão sendo incluídos. Então, estamos meio que praticando um pouco hoje. Queremos fazer algumas chamadas no Zoom ao final da conferência, no sábado, dia 5 de julho. Vamos ter 3 sessões principais, uma após a outra, para encerrar a conferência. Teremos uma com Flo Shaw, teremos uma com o embaixador Art Wilson e teremos uma com Charles Robinet. Então, serão 3 dias incríveis. Vai ser na quinta-feira à noite, às 7 horas, horário de verão central do ZEUA, CDT. Depois recomeçaremos às 11 horas na sexta-feira. Na sexta-feira à noite, novamente às 7 horas. E então, no sábado, encerrando no dia 5 de julho, e vamos fazer um treinamento especial de desenvolvimento. E então, dar a você um pouco mais de oportunidade para ouvir sobre a visão das cidades alfa, e a profecia. Estou muito empolgado com tudo isso. Se você ainda não tem meu livro, este é um ótimo momento para adquiri-lo. E antes da conferência, há alguns fundamentos que vão estar por trás do que ensinaremos e que já estão nesse livro, o que será útil para você, especialmente o capítulo 23, onde falo sobre a visão das cidades alfa. Se você ainda não visitou meu site, também pode dar uma olhada lá. Vamos mostrar algumas gravações de tela dessas páginas durante a conferência, mas se você quiser conferir desde já, para já ir se adiantando, você pode acessar jasoncisco.org, onde há bastante coisa para você ver, se envolver, participar. Mas hoje, antes de seguirmos adiante, vamos começar com uma palavra de oração e em seguida vamos trazer o profeta Bob Wade. Esse é um momento especial para nós e queremos garantir que nossa tecnologia esteja funcionando bem, mas mais do que isso, queremos que você ouça o Bob para que possa escutá-lo. Você poderá perceber o que está acontecendo na vida dele, como Deus está agindo com ele. E estamos animados para que ele compartilhe alguns detalhes conosco sobre o que Deus tem falado em sua vida. Então, eles vão me avisar quando estivermos prontos para entrar ao vivo com ele e ainda estamos ajustando alguns detalhes específicos, mas estou super animado para ver Bob Wade. Mas vamos orar um pouco aqui hoje. Vamos conversar um pouco sobre por que estamos fazendo esta conferência neste momento. Qual é o significado disso?
Por que vocês estão fazendo isso em um feriado? É porque vocês não têm nada melhor para fazer ou é de propósito que querem justamente escolher o único dia em que, sabe, temos a chance de descansar com nossas famílias e soltar alguns fogos de artifício? Bem, eu sei que há acampamentos que acontecem há talvez 70 anos ou mais, sempre no dia 4 de julho. Quando eu era criança, o 4 de julho sempre era o nosso acampamento lá em Wisconsin. Eu sei que o acampamento da Louisiana normalmente acontece na semana do 4 de julho. Muitos acampamentos, então reconhecemos que pode haver alguns que estarão nesses acampamentos e não poderão se juntar a nós. Mas realmente sentimos no espírito que para este lançamento, para este passo de fé, vamos precisar de algo mais do que apenas esperar até o ano que vem para fazer uma conferência presencial e sentimos essa urgência. Sabemos que não poderíamos como equipe e logisticamente com tudo o que envolve uma conferência presencial. Você ficaria surpreso se nunca organizou ou sediou uma conferência antes. Quantas camadas existem? Mesmo só na produção desta reunião, há tantas camadas de coisas que estamos fazendo nos bastidores para nos prepararmos. Quando você multiplica isso por palestrantes ao vivo, quartos de hotel, pessoas chegando, preparação do prédio, música, enfim, é camada após camada, sistema após sistema. E temos a conferência Awakened chegando agora em setembro. Minha esposa está organizando uma conferência incrível. Então temos isso vindo aí e estamos super animados por todas as mulheres. Certifique-se de marcar esse dia. Confira na nossa página triumphtoday.org da nossa igreja. Você pode ver o Awakened lá, também é possível encontrar no Facebook. Você pode procurar por isso. Temos tido um toque tremendo, realmente muito especial de Deus nesse encontro para mulheres. Mas essa conferência Prayer Nation queremos realizá-la em julho para ajudar a impulsionar essa visão um pouco mais adiante e liberar o conhecimento revelado que já temos e tentar construir sobre essa base. Muitos de vocês estão com a Prayer Nation há anos. Temos alguns que são novos e queremos expandir nossa base de pessoas que estão se conectando conosco, intercessores avançados que têm fome, que desejam ir mais fundo, que querem as coisas do Espírito, que querem avançar o reino de Deus. Queremos ver a visitação de Deus, queremos ver a eficácia disso em nosso tempo. Quero ver esta geração alcançada. Quero ver nesta década as cidades alfa alcançadas. Estamos tão animados e famintos e cheios de uma paixão para ultrapassar as barreiras, para simplesmente romper os muros. Tem alguém aí agora que está com fome de ver? É como se temos avançado tão devagar e de forma tão minuciosa e parece que leva tanto tempo para chegar lá. Mas as engrenagens estão se movendo e a igreja está se unindo coletivamente. Essas esferas apostólicas estão sendo construídas e estão começando a se expandir. Esses intercessores proféticos estão realmente começando a amadurecer. Está se formando uma unidade, né? Uma energia no espírito que está vindo para o corpo de Cristo. E realmente sentimos que esse impulso está chegando no espírito agora, neste mês de julho. Agora vamos fazer algumas revisões enquanto eles se preparam. O link do Zoom para mim e eles nos avisarão quando for a hora e quando pudermos entrar ao vivo com Bob Wade. Eles vão trazer meu iPad da sala de transmissão e então poderei ver o Bob e tudo mais e poderemos entrar ao vivo com ele. Obrigado, Bob, por aguardar. Agradecemos muito. Mas eu quero apenas revisar algumas coisas. Ao entrarmos neste novo ano, em primeiro lugar, é um espaço de graça. Todos digam, um espaço de graça. Precisamos permanecer vigilantes. Existe um. Aqui está vindo um dos meus membros da equipe agora entrando com o Bob Wade. Muito obrigado. Tudo bem. À medida que entramos, então, ao entrarmos neste novo ano, há uma tendência de relaxarmos um pouco. E nós já estávamos nisso, Bob Wade, nesse, como você chamaria, mediocridade contra a qual estávamos lutando. Então, queremos ser capazes de superar isso agora e avançar para a plenitude disso.
Estou trazendo o Bob Wade ao vivo agora para a Prayer Nation Conference. Estamos muito felizes que você está conosco, Bob. Você consegue me ouvir bem? Ótimo, eu consigo te ouvir muito bem. E seja bem-vindo à Prayer Nation Conference. Estamos animados. Você vai estar presencialmente conosco daqui a apenas uma semana, numa quinta-feira à noite. Vamos começar com você. Estou realmente animado. Vamos abrir com Bob Wade, porque nossa primeira sessão será sobre arrependimento e alinhamento. Para aquilo que ele não está presente ou para o que ele está junto. Ok, então a Prayer Nation não consegue ouvi-lo agora. Ok, estou tendo uma conversa com o Bob, mas vocês ainda não estão conversando com o Bob. Eles estão tentando resolver isso. Isso faz parte do que estávamos trabalhando hoje. Então, Bob, obrigado por ser paciente conosco hoje enquanto estamos resolvendo isso. Mas o Bob vai estar conosco na quinta-feira à noite e estamos animados com isso. Ele vai nos falar sobre algumas das coisas novas que Deus está falando. Mas uma das coisas sobre as quais eu realmente quero conversar com ele na próxima semana é que, aquela palavra que se formou em 2024 foi tão exclusivamente desenhada foi o 1º de abril, sendo o primeiro dia do segundo trimestre. Aí teve um sinal nos céus com o eclipse. E tinha gente enlouquecendo com isso. E então foi o domingo de Ramos nesse primeiro dia. E foi o fim de Purim, ou o começo de Purim, indo do sábado para o domingo nesse Purim. E houve essa palavra profética que o Bob nos deu sobre a importância de passarmos um dia de arrependimento. Então, queríamos tentar encontrar um local. Na verdade, não conseguimos um local onde todos pudessem se reunir. Íamos tentar ir até as Nações Unidas. Isso não deu certo. Pensamos em ir literalmente para a Grand Central Station e simplesmente sentar em cadeiras. Checamos essa possibilidade. Poderíamos ter 1000 cadeiras e sentar no meio da estação de trem mais movimentada dos Estados Unidos e fazer uma sessão de oração ali. Mas ficamos nos perguntando que tipo de atmosfera espiritual seria aquela, como isso funcionaria. E meio que pensamos, bem, talvez não consigamos o efeito que queremos ali. Então acabou sendo algo que fizemos ao final de uma conferência do Ministério Quíntuplo na Virgínia. E foi uma hora em que nós nos conectamos com pessoas de todo o mundo ali no final daquela conferência. E eu realmente acho que foi poderoso. Mas Bob, você e eu sabemos que havia muito mais potencial que poderia ter sido alcançado naquela reunião. Então, nesta quinta-feira à noite, vamos conversar um pouco sobre onde estamos agora, o que Deus está nos dizendo agora e como estamos nos sentindo em relação a isso neste momento. Mas quando estivermos prontos para trazer o Bob para cá, quero que ele nos conte um pouco sobre o que está percebendo e sentindo no espírito em preparação para esta conferência e o que está em seu coração. Então, ao entrarmos neste novo ano, vamos revisar novamente. Entramos neste novo ano. Deus disse que vamos travar guerra espiritual na sala do trono. Vamos operar na sala do trono. Há muitas acusações. Isso faz parte de estar na sala do trono, porque ele acusa dia e noite. E então pedimos ao Senhor, enquanto estávamos entrando nisso, que Bem aqui, ok. Nós estávamos, sentindo tudo isso e eu disse, Deus, por que há tanta acusação? Ele disse, é a realidade de viver na sala do trono. É a realidade de estar lá e fazer negócios. E então temos falado sobre a importância de estar nessa sala do trono, de operar ali e de funcionar ali. 420 anciãos, 2024, 2025. Agora estamos fazendo negócios. Os trabalhos estão em sessão, aquela cadeira vazia agora está ocupada. O juiz entrou na Câmara e estamos prontos para fazer negócios. Então é isso que Jesus está fazendo. E estamos ao vivo agora. Ok, então parece que minha equipe diz que Bob Wade está ao vivo conosco e estamos entrando nesta temporada de simplesmente operar na sala do trono, e o Senhor falou comigo e disse que precisamos seguir em frente. Precisamos seguir em frente. Temos que fazer o máximo possível. Então, Bob Wade, seja bem-vindo novamente e obrigado, Prayer Nation, pela paciência enquanto resolvemos toda essa tecnologia. Diga para nós agora, antes de tudo, onde você está? Você está em casa?
Estou em casa, graças a Deus, descansando e fazendo o quê? Você faz em casa? Glória a Deus. Você faz em casa? Então estamos animados por ter você conosco. Você e sua preciosa esposa virão para cá. Conte um pouco para nós sobre como você está se sentindo em relação a esta conferência. Há algo que você já está sentindo em seu espírito sobre isso? Estou animado por poder me reunir com a Prayer Nation. Vai ser um momento incrível. E enquanto eu me preparava para entrar nesta chamada, o Senhor começou a falar comigo sobre esse conceito de alinhamento. E sobre como precisa haver um ajuste que Deus vai fazer em nossos espíritos. Para quê? Estamos fazendo o que chamamos de guerra, efetivamente. E guerra, mas não são. Parece que eles não estão vencendo, ou não estão avançando, ou não estão alcançando a vitória que precisam, certo? Certo. E o Senhor começou a tratar comigo de forma muito forte sobre isso. E esse alinhamento que vai acontecer ao longo desta conferência vai nos tirar desse, talvez não seja o termo mais adequado, mas, por assim dizer, de uma guerra aleatória, onde estamos perseguindo todo tipo de coisa. Sim. E vai haver esse processo, um ataque decisivo no Espírito Santo. Sim. Para que nós não fiquemos patinando, por assim dizer. Essa é a parte. E, em sua maioria, vai ser parte do alinhamento para o qual Deus vai nos conduzir. Eu senti isso muito fortemente antes de entrarmos na chamada, certo? Bem, para aqueles que ainda não conhecem a programação, na primeira noite vamos falar sobre entrar em um alinhamento divino. E vamos fazer essa conexão entre arrependimento e alinhamento. E na maioria das vezes pensamos no arrependimento como algo doloroso que acontece quando um pecador é convencido pela primeira vez. Mas existem progressões de como isso se desenrolou em nossas vidas. É como grandes pedras ou rochas enormes, sabe, no quintal. Você não pode plantar um jardim ali, entende? Porque tem pedras grandes demais, mas você as retira. E então, talvez, enquanto você tenta construir algo bonito ali, vai encontrar outras coisas menores com as quais precisa lidar até que tudo fique exatamente do jeito que precisa ser. Então, esse alinhamento é até que tudo se encaixe. É isso que realmente buscamos. E o arrependimento é apenas um ajuste. Significa virar. Então, você tem essa aleatoriedade de que está falando. Isso realmente dá testemunho. Estou animado por podermos fazer isso de forma coletiva, global e individual. Vai ser realmente incrível, então continue. Conte-nos um pouco mais sobre como você enxerga isso. O que vai acontecer é que quando você entra em alinhamento, você vê a partir dos seus próprios esforços. E você entra nisso. Eu ouvi você dizer muitas vezes, ou várias vezes nessa transmissão e em outros lugares, sobre orar as orações que Deus quer responder. Então, quando você começa a orar essa oração, sim, recebe resposta. Você precisa cessar dos seus próprios esforços. Você precisa entrar nisso novamente, não querendo bater na mesma tecla, por assim dizer, para não ser redundante, mas você precisa entrar em alinhamento. E você precisa... Com certeza. Então, quando você falou sobre guerra espiritual na sala do trono, nós estávamos entrando. Você estava falando sobre guerra espiritual na sala do trono. Isso é chamado de operar. Isso é chamado de estar assentado com Cristo. Exatamente. Sim. Obrigado a você. Certo. Com certeza. Então, o promotor, o advogado, não pode processar sem testemunha ou sem evidência. Então, quando você opera nisso, você derruba o acusador. E quando você é um oficial desse tribunal e você é um oficial desse reino, você se assenta em lugares celestiais com Cristo Jesus, com uma companhia inumerável de anjos.
Sim, isso é o que Paulo disse em Hebreus capítulo 12. Então estamos entrando em alinhamento, estamos saindo do modo de acusação, porque o Senhor está procurando alguém para se associar aqui na terra. Certo. Esse é o desígnio de Deus. E eu sinto um forte testemunho do Espírito de Deus. M. Não é só que estou animado. Continue, continue. Tantas escrituras estão passando pela minha cabeça agora. Continue. Não, você não pode. O Senhor tratou comigo uma vez. Estamos falando sobre guerra espiritual na sala do trono. O Senhor tratou comigo uma vez e ele estava ou veio. Ele pode fazer você corroborar com a acusação. Se ele conseguir fazer você corroborar com a acusação, então você pode entrar naquele tribunal, porque o mundo espiritual opera assim. Você não pode simplesmente... Uau. Você precisa ter uma testemunha corroborativa como... Então, quando você entra no tribunal, você não acredita no... E pelo Espírito do Deus Todo-Poderoso. Sangue de Jesus. E você começa... E a acusação diz, está vendo? Eles nem acreditam, então. E você não acredita no sangue de... Entrar em alinhamento, alinha a nossa vontade com a vontade de Deus. Jesus. É sobre parceria e arrependimento, dizendo... Uau. Então, isso é o que eu acredito que vai acontecer nesta primeira noite. Sincronização. Uau, isso é incrível. Você sabe, a Bíblia diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, qual testemunho eu vou dar? Qual deles eu vou corroborar? Vou ajudar a acusação ou vou permitir que Jesus seja a minha defesa? Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe, eu me lembro de ouvir isso tantas vezes, até hoje foi um pouco mais suave, porque temos orado muito sobre isso, mas ainda assim, aquele sentimento de fluxo, um fluxo de acusação, é isso que o inimigo faz, sabe, com a sua propaganda. É a mesma coisa que acontece com, você sabe, ditadores ou pessoas tentando, sabe, dizem que se você repetir alto o suficiente e por tempo suficiente, as pessoas vão acreditar que é verdade. Então, o inimigo tenta fazer isso, ele fica repetindo a mesma coisa, de novo e de novo. Bem, então deve ser verdade, porque eu continuo ouvindo isso. E é isso que a acusação diz. Eu não posso deixar que isso abale minha fé no sangue e me faça descer para aquele sentimento de vergonha, culpa ou obrigação e todas essas coisas que o inimigo tenta colocar sobre nós. Em vez disso, eu preciso me posicionar e dizer, eu clamo pelo sangue de Jesus. Mas outra coisa que você estava dizendo, um exército de interesse, um exército inumerável de anjos que está conosco. E então eu não pude deixar de pensar sobre Hebreus 12, onde diz que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Já existem testemunhas na eternidade. Já existem testemunhas no céu. Estamos chegando ao Monte Sião, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então pensamos em todas as testemunhas que já estão lá e que disseram, eu consegui. Eu consegui chegar lá. Eu cruzei aquela linha de chegada. Você sabe, eu ouvi as palavras de Jesus, entre, muito bem, servo bom e fiel. Consegui. Temos essas testemunhas que já estão nos incentivando agora. E por isso devemos deixar de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente nos envolve. Então eu estou animado. Acho que há tantas coisas e eu quero explorar isso por um minuto. Acho que existem dois lados. Eu acho que há um lado em que podemos ficar tanto em o estado de tentar chegar lá, onde nos arrependemos e nos arrependemos e nos arrependemos porque sentimos tanta condenação e vergonha e talvez tenhamos ouvido pregações de uma certa forma e foi de um lugar genuíno e precisamos estar certos com Deus.
Podemos ficar tanto no arrependimento que nunca recebemos o perdão e seguimos em frente. Ou vejo pessoas que só focam em todas as bênçãos que Deus tem para nós e elas, tipo, pulam um monte de etapas. E aí eles só ficam falando, você vai receber um milagre, você vai ser curado, você vai ser abençoado. Ah, Deus vai te dar um emprego. Ah, sabe, e é aquele negócio de declarar e tomar posse, ou, sabe, confessar e possuir. E a gente meio que sente, bem, sabe, tem algo nisso que não soa certo. Não é que as escrituras não sejam verdadeiras, é que eles estão deixando de lado o arrependimento ou estão deixando de lado uma mudança genuína. Então você tem pessoas que estão meio que vivendo esse cristianismo experiencial, onde elas são como portas giratórias, e eu acho que é por isso que o elemento do arrependimento precisa ser tratado corretamente, para que não seja condenação. Não se trata de fazer você se sentir mal, mas sim de dizer que você precisa, o arrependimento serve para alinhamento. E quando você está alinhado, todas essas outras coisas estão disponíveis para você. Então, eu não quero ter uma falsa sensação de que posso ter todas essas coisas antes de estar realmente lá. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero ficar lançando o mesmo fundamento de novo, como diz Hebreus 6. Faz sentido o que estou dizendo? A gente precisa tentar encontrar esse meio termo, esse equilíbrio perfeito. Não pode, você não pode exagerar, você não pode continuar profetizando favor e levar uma vida assim continuamente. Certo. Em algum momento você precisa mudar, você precisa sair dessa mediocridade. Tem gente que diz, não importa o que você faça. Deus vai te abençoar de qualquer jeito, mas eu vou te dizer agora, Deus exige de nós. De novo, eu volto a esse ponto, de cessar com os nossos próprios esforços. Sim. É isso que o Espírito Santo está continuamente tentando nos levar a fazer, cessar dos nossos próprios esforços. Existem cidades, etnias e povos que Deus quer alcançar agora, mas estamos tão presos à nossa própria vontade, aos nossos próprios desejos, ao nosso próprio modo de pensar e ao que achamos que vai funcionar. E Deus está dizendo, não, isso não vai funcionar. Estou procurando alguém que entre em alinhamento e arrependimento. Certo. Comigo, simplesmente nisso. Vamos explorar mais uma ideia antes de eu te liberar. Mas isso é tão empolgante. Vamos nos aprofundar mais nisso na próxima quinta-feira. E posso te dizer que não vamos conseguir esgotar esse assunto. Eu escrevi. Eu escrevi anotações bem completas e ainda assim senti que só arranhei a superfície. Espero transformar isso em um pequeno livro que estará disponível em algum momento do ano que vem. Para cada um desses segmentos que vamos fazer, arrependimento e alinhamento, restaurando a glória, vivendo no centro divino, transbordando a vida no transbordar, milagres, sinais e maravilhas, como Deus está usando milagres para transformar o coração dos desviados e afastar os pecadores do erro de seus caminhos, trazendo-os do norte, do sul, do leste e do oeste, porque eles estão vendo uma igreja que demonstra o verdadeiro poder de Deus e não é mais apenas uma forma de piedade. Tomando novos territórios, reunindo este exército e enviando-o para fora. O que realmente vai acontecer é que Deus está reunindo este poderoso exército de intercessores que vai conquistar novos territórios. Então nós vamos fazer isso juntos e estou realmente animado com isso. E você realmente não consegue esgotar esses assuntos. Vamos apenas tentar aprofundar ao máximo. Mas eu quero falar um pouco com você antes de terminarmos sobre energia. Seja, Você está falando sobre descansar em Deus. Se não estivermos realmente alinhados, tudo leva mais tempo, tudo fica mais difícil. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, entrar nesse jugo é deixar o jugo que me pesa, aquele jugo que me cansa, aquele jugo que me esgota. E o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Eu estou entrando no jugo com ele. E o que é esse jugo? Eu estou em alinhamento. Agora, minha cabeça está junto com a cabeça dele. Sabe, meus ombros estão com os ombros dele e nós estamos juntos ali, mas sabe quem?
Quem é que realmente está puxando isso? Sabe, quem é que realmente... Sabe, eu posso fazer tanto porque Jesus já está nos movendo. Ele é eu. Eu só estou cooperando. Eu só estou em concordância com Ele. Agora estou alinhado com Ele. E quando fazemos isso juntos, podemos aumentar exponencialmente nosso potencial. Vejo tantas pessoas exaustas e eu já passei por fases e temporadas da minha vida em que estava horrivelmente exausto. E eu estava lutando contra todos os tipos de feridas e coisas que tinham acontecido comigo. Mas à medida que volto para a presença dele e passo um tempo em silêncio com ele, ele começa a falar comigo sobre essas feridas. E percebo que há comportamentos, mentalidades ou coisas que estavam erradas, que não estavam bem alinhadas. E quando ajusto essas coisas, às vezes são conceitos religiosos. Pessoas que tinham boas intenções, mas o inimigo então usou a condenação como uma arma ou ferramenta contra mim. Meu pai costumava chamar isso de clube da retidão. Você está tentando ser justo, então ele te bate na cabeça porque você nunca consegue ser o que gostaria de ser, e por isso você se sente frustrado o tempo todo, e isso é exaustivo. Então, quando você fala sobre entrar nesse descanso, você acha que esse alinhamento... pode falar um pouco mais sobre isso? Na minha visão, entrar em alinhamento vai desbloquear uma fonte de energia, vai liberar um rio. Você sente isso, que Deus vai ajudar a igreja a sair um pouco desse cansaço? Sim, Senhor. Na verdade, o que acontece quando você entra em um estado mais... Você entra em um fluxo. Você não precisa remar o barco proverbial. Você é a correnteza. Sapato. Algo que acabou de vir à minha mente agora, há um segundo, é que eu estou. Agora mesmo o Senhor falou comigo de forma muito, muito forte. Bem agora... Uau, foi só. Quando você não está em alinhamento com coisas que prendem a atenção das pessoas. Coisas que prendem a atenção das pessoas quando a glória não é preciso ter, quando a glória está presente. Truques, isso é alinhamento. É exatamente isso que realmente acontece quando você entra em alinhamento, não é? Não há... Eu disse que não há. Há muito pouco esforço. Certo. Sabe, eu realmente acho que eu realmente acho que isso realmente é a essência da nação de oração para mim. É tão simples. Sabe, eu comecei tentando montar esses cenários grandes e bonitos, sabe, durante a Covid, subi na plataforma, coloquei uma mesa lá em cima e todas essas coisas, e eu pensei que isso ajudaria as pessoas a terem um pouco mais de estímulo visual. Na verdade, perdemos espectadores quando a câmera e minha equipe estava... Eu disse, sem problema. Eu só vou colocar minha câmera em um tripé e vou usar um iPad. Não precisamos de todas as câmeras e de toda essa parafernália. E havia apenas a simplicidade de eu e uma câmera, e eu podia ver os comentários das pessoas subindo o que elas estavam dizendo. E na verdade, às vezes, tínhamos ainda mais engajamento. Porque não era sobre isso, e eu adoro os cenários. Quero dizer, nós montamos cenários legais e tudo mais. Eu adoro isso. Acho que é importante visualmente que você queira ver algo agradável. Mas não é sobre isso, como você estava falando, sabe? Os cenários não é realmente sobre o valor do entretenimento. Bem, sabe, alguém me disse que, a cada 6 segundos você tem que mostrar algo para as pessoas porque elas se distraem. Ou a cada 12 segundos, sabe, você vai perceber. A câmera se move para cá ou para lá, ou elas precisam ver uma imagem. Eu pensei, todo mundo tem TDAH. E ainda assim, há momentos no espírito em que podemos nos perder na presença de Deus e 3 horas se passam e a gente mal percebeu. E eu realmente acho que essa é a essência do que é a Prayer Nation. São pessoas que só querem entrar no fluxo. Se você não quer entrar nesse fluxo, se você precisa ter, sabe, todas essas coisas acontecendo o tempo todo para orar ou para realmente se envolver, provavelmente essa não é a conferência para você.
Mas se você está dizendo, sabe de uma coisa, eu quero entrar nisso, onde esse fluxo pode continuar crescendo e a gente realmente pode realizar algo no espírito, podemos perseverar o tempo suficiente. Cara, eu realmente acho que isso tem potencial para realmente mudar vidas. Aqui está o que eu vou dizer e o que eu sinto fortemente, meu irmão. Quando começarmos essa reunião, não vamos precisar encontrar um fluxo. Não. O fluxo vai ser imediato. Sim. E é aqui que... Não, olhe para alguns dos movimentos de Deus que já tivemos ao longo da nossa história. Foi essa rua que proporcionou o avivamento da Rua Azusa. Muitos outros não surgiram nos altos e baixos do entretenimento. Certo. Jesus. É que William Seymour e outros colocavam a cabeça dentro de uma caixa e oravam até que a carne deles estivesse tão rendida ao alinhamento. Jesus. E mesmo que não vamos nos reunir presencialmente, vai haver um fluxo e um mover tão intenso do todo. Este é um desses lugares, o fluxo do Espírito Santo, que vai atravessar a América do Norte e mudar para sempre a nossa trajetória. E o mundo? Você acha que há algo significativo sobre orar? Isso é, quando olhamos para o calendário, sentimos um impulso, 3 de julho, 4 de julho e 5 de julho. Você tem algum significado profético ou impressão sobre essas datas? Não, Senhor, realmente não sei. Considerei isso. Bem, para mim, eu percebo que, para aqueles que fazem parte da nossa comunidade global fora dos Estados Unidos, é apenas mais um fim de semana de verão para eles. Ou, se estão no hemisfério sul, é mais um fim de semana de inverno. Em outro hemisfério, nossos chilenos, nossos neozelandeses e todos eles. É diferente, é o oposto. Mas para nós, nos Estados Unidos, eu realmente acho que orar no dia 4 de julho vai ter algo especial nisso. Vai haver algo significativo nisso, porque a América, neste momento, tem um papel específico que ainda não cumpriu. E sua conexão com o evangelismo global ainda é válida. Há 3 coisas que o irmão T.W. Barnes nos ensinou, que o Senhor falou com ele, os 3 motivos pelos quais Deus levantou a América. A primeira era para enviar missionários. Então, os Estados Unidos enviam 80% das Bíblias do mundo e 80% dos missionários do mundo são enviados dos Estados Unidos. Então, Deus nos deu recursos financeiros, Deus nos deu liberdade, mobilidade, tecnologia, avanços. Assim, somos realmente bons em enviar pessoas e realmente bons no Evangelho. Quando conversarmos com Art Wilson naquele sábado, vou pedir para ele falar conosco sobre aquela profecia sobre a América que Deus deu a ele. A segunda coisa que ele disse, o irmão Barnes disse, é que a América foi levantada para orar, para se posicionar ao lado de Israel. E vimos o quanto isso foi importante nessa, o que eles chamam de Guerra dos 12 Dias. Então, foi a Guerra dos 6 dias e agora temos a Guerra dos 12 Dias. Mas se não fossem aquelas grandes, você sabe, bombas penetradoras, não teríamos conseguido chegar até Fordow, sabe? Até o local nuclear. E eles estão questionando se realmente conseguiram. Eles estão dizendo que o concreto que construíram lá, será que realmente pode ser penetrado? Agora eles estão tendo algumas dúvidas sobre isso. Mas, sem dúvida, devastamos aqueles locais nucleares com destroços e todo tipo de coisa. Mas foi o poder e o apoio dos Estados Unidos que deram à Operação Leão em Ascensão, deram a eles a coragem para continuar rugindo. Então, nosso apoio a Israel é muito importante. A terceira razão, e isso foi realmente interessante, o irmão Barnes disse isso e está relacionado ao número 2. É que a América teria um poder militar poderoso que manteria o sistema do anticristo sob controle. E eu realmente não pensava nisso como algo espiritual, mas agora percebemos. Se não fosse pelos Estados Unidos, tantas coisas já teriam acontecido no mundo. Pense na Guerra Fria, pense na China, pense na Rússia. Pensar sobre, você sabe, no Irã
E em alguns desses estados, até mesmo a Coreia do Norte. O exército que nós temos. É. E o exército que temos, o poder que temos, mantém o mundo sob controle. Quer gostemos ou não, isso faz parte do nosso papel como uma espécie de polícia global. O perigo é que, se perdermos nossa missão e deixarmos de ser um país cristão, deixarmos de focar no envio de missionários. Se perdermos nosso compromisso com Israel, estamos vendo muito antissemitismo na América. Quase 10 mil casos de antissemitismo foram relatados no ano passado de violência contra judeus nos Estados Unidos. Todos esses campi gritando o mantra que foi incutido neles pela esquerda woke, do rio ao mar, a Palestina será livre. Eles nem sabem do que estão falando. Eles estão pedindo por outro holocausto. Eles pedem a aniquilação completa de Israel. Do rio ao mar não significa ter uma solução de 2 estados e todos viveremos em paz. Não, significa eliminar Israel e substituí-los pelos palestinos. Estamos lidando com esse problema. E então pensamos, o que acontece se a posição da América no mundo, sua posição global, está fraca? E o que acontece se algo acontecer com nossas finanças ou se tivermos um tipo diferente de governo que assuma o poder? Podemos ver muito facilmente como o Irã foi fortalecido sob certas administrações. E como eles conseguiram as armas que conseguiram foi através de bilhões de dólares vindos da América. Então, isso pode ser apenas parte dos elites globais que facilitam e usam essas armas. Não para desacelerar essa globalização e o sistema do anticristo, mas, na verdade, facilitando e usando-o. Então, eu acho que é realmente importante orarmos para que a América realmente alcance seu potencial e faça tudo o que Deus quer que ela faça nesses últimos dias, para que possa haver um avivamento, possa haver uma visitação. Então, eu realmente acredito que isso acontecer nesses dias tem algum significado. Estamos animados em ter você conosco, irmão Bob. Obrigado por estar conosco hoje. Nós amamos você e amamos sua família. Dê valor à sua esposa, Jody. Estamos ansiosos para vê-la. E na próxima quinta-feira à noite, às 7 horas, pessoal, Bob estará sentado ao meu lado e não em uma chamada do Zoom. Então estamos realmente animados com isso. E vamos nos aprofundar nesse conceito de arrependimento e alinhamento nessa quinta-feira. E esperamos que você participe também. Agora já postamos os links para inscrição. A inscrição é gratuita, você não precisa se inscrever. Vou repetir, você não precisa se inscrever para participar. Mas algumas pessoas perguntaram se há alguma forma de nos conectarmos. Então criamos esse link para que possamos enviar a programação para você de forma mais fácil, por meio de um e-mail. E então, quando as anotações estiverem prontas na loja para quem quiser baixá-las, nós vamos ter todas as 4 sessões reunidas em um só arquivo. E isso pode ser uma forma de apoiar a conferência e também te dar essas anotações que você terá com você para as sessões que realizarmos e para assuntos que talvez não consigamos abordar. Assim você poderá acompanhar o desenvolvimento desses temas. Então, isso só nos dá a oportunidade de compartilhar esse link com você. Mas também vamos colocar no nosso Facebook. Vamos colocar nos comentários do YouTube também. Então, não se preocupe, você não tem o registro, mas só queremos saber quem é você. Queremos manter contato com você. Então, para aqueles que têm interesse e querem fazer isso, estamos animados por aqueles que já estão se registrando, participando e empolgados. Queremos que você possa compartilhar isso com suas igrejas, compartilhar com seus amigos. Não esqueça de ativar as notificações e se inscrever. Isso nos ajuda se você se inscrever. Adoraríamos chegar a 10 mil inscritos no nosso canal oficial Prayer Nation. Canal Jason Cisco no YouTube. Estamos animados para ver isso acontecer. Já temos mais de 10 mil no Facebook. Estamos animados com isso. Queremos expandir essa comunidade de oração. E se você conhece pessoas que têm sede de intercessão avançada e querem fazer a diferença em seu mundo, vamos fazer o nosso melhor para nos tirar dessa mediocridade de que você tem falado, Bob Wade, nos tirar desse cansaço, nos tirar dessa frustração e nos levar para essa aceleração do espírito. Então, Bob, você poderia orar por nós enquanto encerramos esta transmissão hoje? Você poderia fazer uma oração por todos nós agora? Ore conforme o que estiver em seu espírito agora.
Nós te agradecemos pelo teu maravilhoso poder e pela tua direção. Te agradecemos porque o Senhor está nos levando a um lugar onde estamos reconhecendo agir. Sem ti, nada podemos fazer. Vamos entrar no fluxo do que é importante, por favor. Xia, Deus te abençoe. Pai, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Chacamãe, venha. que haja uma consciência aqui. Não apenas uma consciência de ti, mas uma consciência de onde estamos caminhando, uma consciência de para onde estamos indo, uma consciência do que estamos entrando no... Sim, Jesus. Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo que estás fazendo ao redor do mundo, não apenas na América do Norte, mas, Senhor, em todos os 24 fusos horários. Tu estás fazendo algo em uma escala maravilhosa. Obrigado. Nós te engrandecemos e te glorificamos. Oramos por um descanso apostólico sobre cada indivíduo ouvindo esta transmissão e aqueles que ainda ouvirão. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, voltamos vestidos para subir do chão. No nome de Jesus, toda ansiedade, toda depressão, sim, toda dispersão é removida de você. Agora, em nome de Jesus, isso tem que sair para que você possa ouvir claramente em nome de Jesus Cristo. Deus, louvado seja Deus. Muito obrigado, Jesus. E oramos uma bênção sobre você, Bob Wade. Nós te amamos e somos muito gratos pelo seu ministério. Deus abençoe todos vocês da Prayer Nation. Nos veremos novamente em 7 dias. Se você puder tirar um dia para jejuar, ou até alguns dias para jejuar, enquanto estamos na contagem regressiva para esta conferência da Prayer Nation, vamos ver o que podemos conquistar. Juntos, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Nos vemos novamente na próxima quinta-feira.